Graças a Deus. E a palavra que eu tenho para hoje encontra-se no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, e eu quero ler do versículo 12 ao versículo 13. E diz assim: Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos que ali vendiam e compravam, também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhe: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, transformais em covil de salteadores. Meus irmãos, eu quero, antes de fazer uma breve consideração, apresentar um convite para você. Se você quer aprender mais da palavra de Deus, você vai encontrar abaixo no link todas as informações necessárias para se inscrever na FAEST Academia. Aproveita a oportunidade, que isto é bom. Nós estamos numa época de transformação de cultura, meus irmãos. E os crentes têm que ter conhecimento melhor da palavra de Deus. Mas vamos no tema da palavra. Jesus tem entrado em Jerusalém, meus irmãos. Jerusalém era a capital de Israel. Era a cidade sagrada de Israel. E lá tinha o templo. E esse templo tinha, o pátio do templo era enorme. E ele deparou com alguma coisa importante. E Jesus, entrando no templo, expulsou todos que ali vendiam e compravam, também derrubou a mesa dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. O templo não era lugar para comércio, mas alguém com jeitinho, e depois desse jeitinho foi ficando na história. Vem peregrino de tudo quanto é lugar, e é bom que encontre umas bancas para vender algumas coisas para eles, pombo e até ovelha, para fazer o seu sacrifício, vão facilitar. Muitas vezes um princípio de um pensamento bom degenera em coisas ruins, e aquilo tornou-se uma fonte de lucro para o sacerdote. Agora vou deixar o templo terrestre, de pedras, por um pouco de tempo. Vamos falar, meus irmãos, de outro templo. O templo mais importante, digamos assim, porque a própria palavra, Estevão, pregando pelo Sinédrio, diz: Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, então habita em quem? Tem um templo que é o homem. A palavra de Deus fala claramente que nós somos templo do Espírito Santo. E como é que anda esses templos? As pessoas que não creem em Jesus, esse templo está manchado, tem habitações diferentes. Mas eu quero falar agora nesse templo que foi oferecido para o Senhor, que é o templo de Deus, que a palavra diz: Não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo? Agora comparar o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, que o templo de Deus também, que estava em Jerusalém. A venda e esse comércio no templo começou com boas coisinhas. Não, isso é bom, vamos ajudar, depois de uma fonte de lucro. Assim, as pequenas coisinhas, as ervas daninhas vão crescendo pequeninhas, e se elas não forem cortadas, dá um matagal, dá uma floresta. E assim na nossa vida, meus irmãos. Quantos crentes, me permita falar assim, e nessa quantidade de crente, eu quero qualificar tanto homens, mulheres, moços e moças, como também obreiros. E o templo estava limpinho, limpinho, limpinho. Mas de repente começou a entrar certas coisinhas. Não, isso não faz mal, isso ajuda. E esse não faz mal, às vezes, é o ardil que Satanás prepara para ter uma brecha.
preparar uma brecha para ter comércio no templo. Não foi o princípio para ter lucro, mas o princípio era para ajudar. Meus irmãos, as pequenas coisas podem transformar em coisas grandes. É tanto que a palavra diz: quem desprezou as coisas pequenas na nossa vida, meus irmãos, também vem nos dar um grande prejuízo espiritual. É a razão, é o momento de nós fazer o exame conosco. Isso é individual, é silencioso, é íntimo. Como é que anda o meu coração? Como está o meu ser? Como eu estou diante de Deus? Se Jesus entrar e está totalmente, Ele vai fazer limpeza. Nós precisamos, meus irmãos, que Ele faça limpeza. Às vezes, lá no cantinhos, nas reentrâncias, nas quebradas, digamos assim, e tem coisinhas que Ele não se agrada. Vamos pedir que Ele entre, ilumine por completo a nossa vida. Eu estou falando para homens e mulheres de Deus que servem o Senhor, para que nos desperte a mente. Não quero falar em fanatismo, não, mas numa consciência tranquila, da razão, da sabedoria, nós deixar de lado pequenas coisinhas que crescem depois e se transformam em grandes coisas que nos atrapalham. Assim foi no templo, mas Jesus entrou no templo e Ele expulsou, e Ele diz: a minha casa será chamada casa de oração. Oração é lugar de cultuar a Deus. A minha vida, a tua vida, é lugar de nós cultuarmos ao Senhor. Nós fomos lavados, purificados, comprados. Mas, assim como nós temos que ter crescimento espiritual, nós temos também que ter crescimento e deixar o Espírito fazer limpeza. Não vamos ficar como aquela passagem: eu estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e sairei com ele. Então, essa pessoa nessa casa, o Espírito Santo estava de fora. Meus irmãos, precisamos, o Espírito Santo está dentro de nós. Eu quero que você entenda que essa palavra é uma mensagem de reflexão, para nós pensar: como anda a minha vida espiritual? Será que tem comércio? Eu não quero falar em comércio agora, o negócio de vender bois, vender isso, não, mas espiritual, pequenas coisinhas que nós vamos deixar entrar e crescem e depois torna essa grande coisa impedido, porque muitos valentes têm caído, porque muitos homens de Deus, muitas mulheres têm sido derrotados. É aquela coisinha pequenininha que começou e nós não tiramos. Eu quero que você faça uma reflexão, um exame com você e Deus, e possa dizer: Senhor, entra completamente no meu coração e faz uma limpeza de tudo, para que eu possa servir com toda alegria. E eu quero orar. Pai de amor, Deus eterno, Deus das misericórdias, Senhor, eu quero pedir agora por todos os teus servos, Senhor, que me ouve, ilumina suas mentes, Senhor, para que nós possamos deixar que Tu seja verdadeiramente o Senhor em nossas vidas. Pai eterno, eu peço em nome de Jesus. Amém.